A última coisa de que me lembro antes do escuro foi o rosto, preocupado do anestesista, dizendo que tudo ficaria bem. Eu apenas sorri, fechei os olhos e imaginei voltar para casa alguns dias depois. Mas eu estava errada. Quando finalmente despertei, havia um silêncio estranho no quarto do hospital. Minha cabeça parecia pesada como concreto. Meu corpo mal respondia e os aparelhos ainda apitavam ao meu redor. A enfermeira disse que eu tinha passado quase 2 semanas em coma, depois de uma complicação inesperada. Meu celular estava sobre a mesa ao lado da cama. 91 chamadas perdidas. 15 mensagens da minha mãe. 17 do meu pai. Achei que eles estivessem desesperados por notícias minhas. Eu estava completamente enganada. A última mensagem de voz do meu pai mudou minha vida para sempre. Respirei fundo e apertei o botão de reproduzir. William, tenta não ficar brava. Nós vendemos sua casa enquanto você estava em coma. Era a única maneira de salvar a família. A casa vale quase $980 mil, mas já está resolvido. Depois você vai entender. Resolvido. Foi essa palavra que ficou ecoando na minha cabeça. Minha casa. A casa que eu comprei depois de 12 anos, trabalhando como engenheira civil em São Paulo. A casa onde eu enterrei todas as economias da minha vida. Vendida. Enquanto eu nem sequer conseguia abrir os olhos. Olhei para minhas mãos trêmulas. Pela janela do hospital, a chuva caía sobre a cidade, mas dentro de mim havia algo muito pior do que uma tempestade. Não chorei, não gritei. Aprendi muito cedo que o desespero faz as pessoas perderem tempo. E eu precisava de respostas. Pedi à enfermeira uma caneta e um caderno. Na primeira página escrevi apenas 4 linhas. Quem assinou? Quando venderam? Quem comprou? Como fizeram isso se eu estava em coma? Naquele instante eu ainda não sabia. Mas aquelas 4 perguntas destruiriam muito. Mais do que um simples negócio imobiliário. Elas derrubariam mentiras escondidas havia anos. E antes que tudo terminasse, não seria apenas minha família que assistiria a verdade vir à tona. A cidade inteira descobriria exatamente quem eles eram. No dia seguinte, ainda ligada aos medicamentos e incapaz de ficar de pé sozinha, pedi meu prontuário médico completo. A enfermeira me olhou com estranheza, mas trouxe a papelada algumas horas depois. Eu sempre fui uma mulher organizada. Antes de comprar minha casa, trabalhei em grandes obras, onde aprendi que cada detalhe deixa um rastro. E pessoas podem mentir. Documentos quase nunca. Enquanto analisava as datas da minha internação, uma lembrança começou a voltar lentamente. 3 semanas antes do acidente, meu pai havia insistido para que eu assinasse uma procuração temporária. Segundo ele, seria apenas uma segurança caso eu precisasse de ajuda durante a cirurgia. Eu li cada linha com atenção. Havia algo que me incomodava. Levei o documento para minha advogada, Camila Rocha. Ela foi direta. Assine apenas uma procuração limitada. E quando a cirurgia terminar, ela perde a validade automaticamente. Foi exatamente isso que fiz. Então, como minha casa tinha sido vendida enquanto eu estava em coma, alguma peça daquela história não fazia sentido. Liguei para Camila. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, fez apenas uma pergunta. Você autorizou a venda da casa por escrito? Nunca. Outra pausa. Então precisamos descobrir exatamente qual documento foi usado no cartório. Naquela mesma tarde, ela solicitou a matrícula atualizada do imóvel, a escritura de compra e venda e todos os registros do cartório. Enquanto isso, meus pais apareceram no hospital. Minha mãe entrou sorrindo, segurando flores. Meu pai evitava olhar nos meus olhos, como se eu fosse a culpada por tudo. Filha, você precisa entender! E começou minha mãe. Levantei a mão. Quem assinou a venda? Os dois ficaram em silêncio. Meu pai respirou fundo. Foi tudo legal. Não precisa se preocupar. Legal. Mais uma palavra que não respondia absolutamente nada. Olhei para ele durante alguns segundos. Então me diga o nome do tabelião. Pela primeira vez ele perdeu a expressão de confiança. Foi um erro pequeno, mas suficiente para eu perceber que havia medo. Minha mãe tentou mudar de assunto. Falou das contas da família. Falou das dificuldades. Disse que eu sempre fui a filha forte e que, quando me recuperasse, conseguiria comprar outra casa. Outra casa. Como se 12 anos da minha vida pudessem ser substituídos por um novo endereço. Quando eles foram embora, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Camila. Consegui uma cópia da escritura. Você precisa ver isso imediatamente. Meu coração acelerou. Abri o arquivo. Na primeira página estava meu nome. Na última, uma assinatura muito parecida com a minha. Mas não era minha. E havia algo ainda mais estranho. A casa avaliada em $980 mil tinha sido vendida por apenas $620 mil para um único comprador. Um homem cujo sobrenome eu conhecia desde criança. Naquele instante percebi que aquilo nunca tinha sido apenas uma venda. Era um plano cuidadosamente preparado muito antes de eu entrar em coma. Meu corpo ainda doía todos os dias, mas minha mente nunca esteve tão lúcida.
Camila conseguiu descobrir quem era o comprador. Quando li o nome, senti um frio percorrer minha espinha. Eduardo Nogueira, o sócio do meu pai havia mais de 20 anos. O homem que passava todos os natais na nossa casa. O homem que me chamava de segunda filha. Minha casa nunca foi vendida para um desconhecido. Ela tinha sido entregue a alguém de dentro do círculo da minha família. Camila marcou uma reunião com o tabelião responsável pela escritura. Quando ele viu o prontuário médico comprovando que eu estava em coma profundo no exato dia e horário da assinatura, seu rosto perdeu a cor. Isso não foi apresentado para nós. Mas havia outro detalhe. O registro do cartório mostrava que quem levou toda a documentação foi exatamente Eduardo. Não meu pai. Não minha mãe. Eduardo era a peça que faltava. Na saída, Camila sorriu pela primeira vez. Agora eles têm um problema muito maior do que uma disputa de propriedade. Na manhã seguinte, protocolamos uma ação para bloquear, imediatamente, qualquer negociação da casa. Horas depois, o juiz concedeu uma liminar. O imóvel ficou oficialmente congelado. Eduardo não podia vender. Não podia hipotecar, nem transferir para outra pessoa. Naquela noite, meu pai apareceu sozinho no apartamento onde eu estava me recuperando. Parecia 10 anos mais velho. Sentou em silêncio e, pela primeira vez, não tentou justificar o que havia feito. Cancela o processo. Foi a única coisa que disse. Expliquei calmamente que aquilo não dependia mais apenas de mim. Havia documentos, perícia, investigação. Ele abaixou a cabeça. Se isso continuar, a cidade inteira vai descobrir. Olhei diretamente para ele. Depois de alguns segundos, respondi. Foi você quem começou isso enquanto eu não podia abrir os olhos. Agora eu só estou deixando a verdade fazer o resto. Ele foi embora sem dizer mais uma palavra. 2 dias depois, a notícia do processo apareceu no maior portal de notícias da cidade. E em poucas horas, todos começaram a fazer a mesma pergunta. Como uma mulher em coma conseguiu vender a própria casa? Na manhã da audiência, a sala do fórum em São Paulo estava lotada. Jornalistas aguardavam do lado de fora. E a notícia já havia se espalhado por toda a cidade. Meu pai chegou ao lado de Eduardo, mas evitou olhar para mim. Quando o juiz entrou, o silêncio tomou conta da sala. Camila apresentou primeiro o meu prontuário médico. Depois, as imagens do hospital mostrando o período em que permaneci em coma. Por fim, exibiu o laudo da perícia grafotécnica. A conclusão era clara. A assinatura na escritura não era minha. Em seguida, o tabelião confirmou que nunca me viu pessoalmente naquele dia e que confiou nos documentos apresentados por Eduardo. A expressão do juiz mudou imediatamente. Depois de alguns minutos de análise, veio a decisão. A escritura foi declarada nula. A venda foi cancelada. Legalmente, minha casa nunca deixou de ser minha. Meu pai abaixou a cabeça. Eduardo permaneceu imóvel. Mas a história não terminou ali. A investigação criminal continuou. Dias depois, a polícia indiciou os dois por suspeita de falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude imobiliária. As manchetes estavam em todos os jornais locais. As pessoas que durante anos admiraram meu pai descobriram quem ele realmente era. Foi exatamente naquele momento que entendi o verdadeiro significado do título desta história. Não foi apenas a minha família que viu tudo desmoronar. A cidade inteira assistiu a verdade aparecer diante dos próprios olhos. Alguns meses depois, voltei para casa. Abri a porta lentamente. Tudo estava vazio. Mas aquele silêncio tinha um significado completamente diferente do silêncio do hospital. Ali havia paz. Passei a mão pela parede da sala e sorri. Eu não havia recuperado apenas um imóvel. Eu havia recuperado a minha voz. Minha mãe ainda me envia mensagens pedindo perdão. Meu pai nunca mais teve coragem de falar comigo. Eu não respondo com ódio. Também não respondo com vingança. Apenas sigo vivendo. Porque aprendi que confiança pode ser roubada. Documentos podem ser falsificados. Até uma casa pode ser tomada. Mas quando a verdade encontra provas, ela sempre encontra um caminho para voltar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.